Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Urgente! Flamengo acaba de acertar a contratação de Gonzalo Plata. Jogador chegará ao Flamengo e ficará no Clube Carioca assinando um contrato de 4 temporadas. Reunião final. Últimos acertos aconteceu nesta madrugada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, já manhã na Europa, onde se encontram os dirigentes do Mengão. E aí fica a pergunta, quem será o próximo? Olha, tem dirigentes de clubes por aí, pela Europa, pelo mundo, no Brasil, na América do Sul, que ouve falar em Flamengo, em Brás, em Spindle, eles se escondem, cara. O Mengão malvadão maltratando na janela de transferências. Esperou a janela quase fechar, mas os reforços estão vindo. Quem será o próximo? Quer saber? Vamos falar aqui para você. Tá feliz? Gostou do reforço do Gonzalo Plata? Um jogador muito forte fisicamente, driblador, bom finalizador. Olha, a gente vai trazer os detalhes agora aqui para você deste reforço. Eu peço a você para que deixe o like. O like é importante, galera, importante demais para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, rapidinho, olha, mete o dedo no like agora. E você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então clique aqui nesse botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Inscrevendo-se aqui, você vai receber informações em primeira mão. E digo mais, hein? A gente tá numa meta e estamos pertinho para bater 150 mil, cara. Batemos 145 ontem. É o nosso grande desejo e você pode ajudar muito nesse nosso desejo. Dá uma força pra gente, se inscreve no canal. Nós vamos botar o drone para subir. Ele vai lá na Europa, vai voltar com as informações do Mengão para você. Roda a vinheta! Galera, hoje, às 18 horas, o primeiro reforço do Flamengo, na verdade, o segundo, né? Que o primeiro foi o Michael, chegará ao Rio de Janeiro para poder se apresentar ao clube rubro-negro e começar os trabalhos e, muito possivelmente, já ser escalado para jogar. Sinceramente, não sei se esse jogador será relacionado para o jogo contra o Corinthians. Eu me refiro aqui, claro, ao Carlos Alcaraz. Mas acredito que não, possivelmente ele só estará à disposição para o jogo contra o Vasco. Enfim, o Flamengo corre contra o tempo para poder colocar o nome do jogador no bid e ele estar liberado o quanto antes para poder atuar. A contratação de Carlos Alcaraz, ela provocou realmente um reboliço na imprensa brasileira, principalmente, né? O Flamengo assombrou a imprensa, inclusive internacional, porque eu não me recordo de uma situação parecida, onde um clube brasileiro chega na Premier League, em um clube da Premier League, e contrata um jogador jovem, não é um jogador com uma certa idade que está encerrando a sua participação na Premier League, né, performando mal para poder vir para cá, não. É um jogador jovem, um jogador de 21 anos, uma promessa do futebol argentino, já foi convocado, inclusive, pelo treinador da seleção argentina. Então, o Flamengo chegar lá, contratar, pagar 20 milhões de dólares pelo jogador e sem precisar apresentar nenhum tipo de garantia bancária, é um cenário que é impressionante, mostra a credibilidade que o Flamengo tem no mercado hoje em dia. Vale destacar que o Flamengo incluiu na negociação o atleta Vitor Hugo. Vitor Hugo que vem se comportando mal no Flamengo, principalmente em relação a questões comportamentais mesmo, né? A gente tem informações de que ele foi convocado pelo Felipe Luiz para jogar a final do Mundial Interclube, do Mundial de Clubes, e se recusou, disse que não ia, disse que já fazia parte do elenco profissional, que estava em processo de negociação e tal, e não quis descer para fazer parte
do jogo final, onde o Flamengo sagrou-se campeão mundial no último sábado. Isso é um absurdo, né? A gente tem que repudiar esse tipo de atitude. Então, Vitor Hugo, que você vá, obrigado por tudo, mas que esse empréstimo sirva para você jogar muito bem por lá e ficar por lá mesmo, porque oportunidades não faltaram para você. Até hoje, eu não sei qual é a sua posição. Você atuou no Flamengo em várias posições e nunca rendeu. E pior, no Flamengo pode faltar técnica. Agora, a camisa tem que sair molhada, suada, completamente encharcada. E isso a gente não via. Não só em você, mas em alguns outros atletas que têm a chance da vida e acabam não aproveitando. Agora vai jogar lá, vai ser emprestado lá para a Turquia, né? Porque não tem futebol para jogar na Premier League, mas temos que desejar coisas boas, que você possa ser muito feliz por lá. Enfim, nós vamos falar de coisas boas, né? Flamengo, na madrugada de hoje, início da manhã, lá na Europa, acertou os últimos detalhes que faltavam para a contratação do jogador Gonzalo Plata. Gonzalo Plata é um jogador jovem e, assim, olha, eu vou dizer para vocês, é difícil até mesmo eu traçar aqui um perfil do Gonzalo Plata para vocês, porque eu não vi várias partidas desse jogador. Então a gente se baseia pelos números e pelos vídeos que a gente tem visto do atleta. E, cara, o que eu tenho visto, eu realmente tenho gostado muito. Esse jogador quase, segundo um dirigente nos garantiu, quase que essa contratação deu errado. Porque a cada momento que o Flamengo negociava, o Al-Sadd aumentava o valor, demonstrava pouca vontade em negociar e tal. E o Flamengo chegou a dizer, segundo uma fonte nos garantiu, que sairia do negócio, que não iria mais tentar a contratação do atleta. E aí eles voltaram atrás, chamaram o Flamengo para uma nova conversa e fecharam a negociação. Negociação sacramentada. O jogador deve viajar entre hoje e amanhã para o Rio de Janeiro, onde realizará exames médicos e assinará contrato. Vale ressaltar que o jogador não tem contrato assinado ainda, até porque não realizou exames médicos. Então, se não tem contrato assinado, né, a gente sempre tem aquela cautela, né? Mas, segundo uma fonte garantiu, o Flamengo já tem todo o acerto, já está acertado com o jogador e com o Al-Sadd, não tem absolutamente nada mais para poder negociar. E Gonzalo Plata jogará no Flamengo. Jogador equatoriano da seleção do Equador, já fez 37 jogos pela seleção equatoriana, tendo marcado 6 gols. Ele tem apenas 23 anos, quer dizer, um jogador muito jovem. Ele é ponta direita e a gente observando aqui os clubes que o Gonzalo Plata passou, cara, clubes de ponta, cara. Você vê, ele começa no Independiente Del Valle. Isso já me agrada muito. O Flamengo precisa olhar jogadores do Independiente Del Valle. Um clube que tem conseguido formar belíssimos jogadores. E o Gonzalo Plata é mais um deles. E depois ele subiu, né? Ele foi contratado pelo Sporting de Portugal, depois contratado e foi jogar na Espanha pelo Valladolid, voltou para o Sporting e depois foi vendido, negociado para o Al-Sadd. Quer dizer, ele já passou por 2 clubes europeus e agora jogando na Arábia. Então, jogador que, apesar dos seus 23 anos, tem experiência internacional, inclusive jogando em locais, né, de performance boa, por exemplo, uma La Liga, um campeonato português, o nível é um pouco mais baixo, mas uma La Liga ele jogou, por exemplo, né? E a gente vendo aqui os números do atleta, são números, gente, interessantíssimos. Gonzalo Plata, ele na temporada passada, jogando pelo Al-Sadd, ele fez 31 jogos, 11 gols, 8 assistências. Então, assim, é um número elevado. Quando a gente traz para o lado de cá, nesse campinho aqui do lado direito, você vê,
Ele, dos 32 jogos que ele, dos 31 jogos que ele atuou, 28 foram pela ponta direita. Um atleta que é muito forte fisicamente e eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao elenco do Flamengo. A gente precisa de jogadores, eu já falo isso há algum tempo, em futebol é equilíbrio. Não basta só jogadores com qualidade técnica e com baixa performance na parte física. Esse jogador é muito forte fisicamente. Tem que ter um equilíbrio na equipe e acho que a contratação é uma contratação muito boa. É um jogador, pelo que vi nos lances, né, de muito bom drible, boa finalização e força física, que é o que a gente está aqui destacando, né? Então, eu queria saber de você. O que você achou da contratação do Gonzalo Plata? Acha que é um atleta que vem para ser titular, ser uma boa opção para o técnico Tite no banco de reservas? Ou acha que não vai dar certo no Flamengo? Comente, porque a sua opinião é muito importante também para nós. Corinthians queria muito esse jogador, o Vasco também chegou a fazer uma consulta, mas são clubes hoje que não conseguem disputar jogadores com o Flamengo. Quem será o próximo? Aí fica a pergunta, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Alguns jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo. E esses jogadores que estão sendo oferecidos, eu acredito que o Flamengo possa contratar. Agora, nomes que a torcida espera, como, por exemplo, Andreas Pereira, fala assim, Danilo e tal. Gente, esquece, isso não vai acontecer. O Flamengo já fez contratações utilizando recursos financeiros e esgotou a cota de contratações utilizando os recursos financeiros que tinha. O Flamengo, a menos que aconteça algo muito fora da curva, fará uma contratação de peso, uma contratação desse nível. Agora, tem bons jogadores sendo oferecidos ao Flamengo, e eu já falei alguns deles aqui, como, por exemplo, o Anthony Martial. Martial, que jogava no Manchester United, está sem clube, negociando com um clube que acabou de subir da Série B para a Série A do Campeonato Italiano. O Martial tem vaga no Flamengo com toda certeza, um baita de um jogador, e acho que o Flamengo poderia, sim, tentar a contratação desse jogador, né? O Juan Barinaga, mas ele tá indo pro Boca Júnior. Gente, não assinou ainda, não acertou o contrato, o empresário ofereceu ele ao Flamengo, um baita de um lateral direito. Acho que valeria a pena. Luciano Vieto, atacante que jogou recentemente no Al Hilal, enfrentou o Flamengo, quer dizer, por uma peça de reposição, o Flamengo não tem hoje, né? O Pedro se machucou, hoje, por exemplo, o Flamengo tem que colocar um Bruno Henrique improvisado. Então, assim, acho que você precisa trabalhar para contratar jogadores envolvendo valores financeiros altos, jogadores que venham para disputar a posição, mas também, do outro lado, aproveitar oportunidades de mercado que, na minha opinião, são muito válidas e eu contrataria alguns desses jogadores. Vamos ver quem será o próximo reforço do Mengão. A gente está aqui acompanhando de perto para trazer as melhores informações para vocês. Não esqueçam, não. Gostaram da contratação do Gonzalo Plata? Mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.